tema que me é muito grato, que eu gosto muito, né? Se for possível, para as outras pessoas que estão sem o vídeo, colocar o vídeo. A neurociência nos coloca que isso é importante para o aprendizado, para a interação, a visualização é importante. Mas, claro, se você não estiver preparado, estiver fazendo uma outra coisa que não possa aparecer no vídeo, também tranquilo. Mas, se for possível, que você abra a tua câmera, né, para a gente começar a conversar. Nesse tempo que a gente está vivendo, né, de distanciamento, quanto mais a gente se distancia, mais ainda nós precisamos de cuidar com a nossa comunicação, né? Até porque a comunicação, eu vou falar um pouquinho lá na frente, ela precisa de alguns, né, de alguns fatores para ela ser mais eficiente que a gente está deixando de ter neste momento em função das nossas limitações, na verdade, né? Eu queria só perguntar para vocês, assim, rapidamente, vocês puderem colocar no chat para mim, quantos de vocês que conhecem a investigação apreciativa, que é a base que eu vou estar falando para vocês? E aí, assim, então, para a gente interagir, vocês coloquem para mim, se você conhece, né, e já trabalhou com a investigação, já teve contato, você coloca 1. Se você só ouviu falar, você coloca 2. E se você nunca ouviu falar, você coloca 3. Não tem problema, só para eu saber como é que está o nível de conhecimento de vocês. Ok, ótimo. Aham. Legal, que bacana. Então, assim, né, tem pessoas que não trabalharam, né, mas que conhecem um pouquinho, né, já tiveram contato, vai ser bacana, que eu vou revisitar um pouquinho esses conceitos com vocês, né. Eu fiz a minha formação, né, eu sou professora, né, associada aqui da ESIC, de outras instituições, trabalho com a psicologia positiva, sou professora de MBA dentro da psicologia positiva, e dou muita aula de investigação apreciativa. Nesses últimos anos, na verdade, eu tenho trabalhado muito fortemente com a investigação apreciativa, seja ela para fazer projetos, para palestras, para trabalhar projeto de liderança, para trabalhar clima organizacional, inclusive para fazer planejamento estratégico, que eu também faço com a investigação apreciativa, né? Hoje a gente vai falar sobre investigação apreciativa e a comunicação. E elas são bastante aderentes, porque a investigação, por si só, quando você vai utilizá-la dentro de uma organização, você utiliza, ela começa, né, o Dr. David Cooper-Heider, que é o autor da teoria, ele costuma dizer o seguinte, que a investigação, ela começa por perguntas ela se desenrola, e com perguntas ela termina, né? Então, basicamente, é comunicação. Comunicação, início, desde a preparação do processo, o meio do processo e o final do processo envolvido, basicamente, com comunicação. Quero compartilhar com vocês agora uma tela, né? Eu fiz uma breve apresentação em PowerPoint, só para direcionar a nossa conversa. Nós temos um grupo, né, de certo modo, pequeno, e vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas, para interagir, né? Que eu, à medida do possível, vou tentando respondê-las, mas o Gustavo, que está aqui, ele vai anotando, depois a gente, né, pode voltar e tirar as dúvidas que vocês também tenham, né? Então, para a gente fazer um momento aqui gostoso de conhecimento da investigação, ok? Então, só um minutinho, que eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Vocês estão conseguindo visualizar a tela que eu estou compartilhando com vocês, tá certo? Gustavo? Ok, pessoal? Alguém pode me dizer, abrir o microfone e dizer se está vendo para mim a apresentação que eu estou compartilhando? Dá para ver sim. Ok, beleza, ótimo, muito obrigada. Né? Porque aqui o Meets, ele tira toda a interação que a gente pode ter juntos, e aí eu fico na dúvida se efetivamente vocês estão vendo. Né? Então, assim, eu já mostrei um pouquinho para vocês, né, do que eu faço, do que eu trabalho, né, eu acho que a gente pode
caminhar, né, para frente um pouquinho sobre a investigação. Então, a investigação, ela nasce na década de 80, né, com o Dr. David Cooper-Heider, quando ele vai trabalhar numa organização, ele estava fazendo a sua tese de doutoramento na Case Western, lá em Cleveland, no Ohio, e o processo de tomada de decisão numa organização, ou levantamento de expectativas, ou pesquisa de ambiência, ou um desenvolvimento organizacional que a gente faça, normalmente começa pela falta, pela ausência, pelo que a gente precisa de desenvolver. E quando ele começou a sua tese, ele disse o seguinte: eu não quero falar sobre o que falta, eu quero falar sobre o que funciona, sobre o que dá certo, sobre o que faz o olho dessas pessoas brilharem, onde que foi o sucesso, que sucesso que esse lugar teve, que esse setor teve, que faz com que as pessoas se engajem, se motivem para trabalhar. E a partir desse levantamento que a gente vai para trabalhar com as coisas que não funcionam, na verdade. Então, assim, não é que a investigação, que é um ponto que eu gosto muito de ressaltar, ela só veja o mundo rosa de bolinha branca, que ela não enxergue que outras coisas possam ser vistas e que tem coisas negativas. A gente enxerga sim, e a gente atua sim em cima das coisas que não estão funcionando. Mas, em primeiro lugar, a gente vai para aquilo que funciona, para que aquilo que te dê energia e sinergia faça com que você acione as suas emoções positivas. Acionando as suas emoções positivas, você aciona, né, juntamente com isso, a sua criatividade. E aí a sua criatividade vai te ajudar. Então, vou dar um exemplo aqui, acho que fica mais claro para vocês, né, organizacional, que eu já participei, e eu tenho certeza que todos vocês, de reuniões, por exemplo, de planejamento estratégico, né, ou de alinhamento do planejamento que já foi feito, eu já participei tanto para construir o planejamento, como um alinhamento, uma revisitada nesse planejamento, um reframing desse planejamento. E aí, assim, começa a parte da manhã, assim, só com notícias, com coisas negativas, 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 e aí depois do almoço vem o diretor e diz assim, olha, então agora eu conto com vocês para a gente criar e ver, né, possibilidades e novo modo, vamos para a inovação, sendo que tudo que foi acionado foi a energia negativa, que abaixa muito a nossa capacidade de compreensão. Então, a partir disso, ele desenvolveu todo esse trabalho teve um bom resultado, então ele cria a investigação. Eu gosto muito de falar sobre as palavras, porque eu acho que as palavras explicam um pouco mais, né, o que é o processo, né? O que é o investigar, na verdade, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente vai entender o que é o investigar, ainda que para nós, né, em alguns momentos, o investigar possa dar uma conotação negativa, né? Então, eu vou investigar porque houve algo que, né, que eu preciso de descobrir que não está, né, que está oculto, na verdade, mas não é isso, é investigar a palavra. Investigar, na verdade, é buscar, né, a exploração, descoberta, você treinar o seu olhar para ver as coisas, né, detalhes, fatos, observações, histórias. Eu preciso de ter dados. Então, assim, uma coisa que é importante, quando a gente vai utilizar a investigação numa organização, a gente vai partir daquilo que já funciona, daquilo que dá certo, mas que é real. A gente precisa dos dados. Então, a gente usa o storytelling para que a gente descubra e a gente anote os dados que deram certo, que funcionaram. Então, a gente precisa de dados. Quando a gente for utilizar a investigação apreciativa, nós não trabalhamos com as impressões dos sentidos, que eu acho, eu penso, eu sinto, não desqualificando as impressões do sentido, porque elas são importantes, né, são super importantes para a minha regulação interna, mas quando eu estarei, né, e estou usando a investigação, é preciso de dados e fatos. Então, esse é um ponto super importante para nós nos lembrarmos, né. O outro ponto que junta, né, as duas palavras é o apreciar, né. E nós utilizamos a apreciação, muitas das vezes, no sentido de você olhar, de você treinar seu olho para ver o belo, o que funciona, o que dá certo, né? Aquilo que te motiva, que te capta, né, a sua emoção, para que você produza melhor, para que você faça as coisas com mais emoção. Mas, para além disso, né, que o sinônimo é valor, estima e honra, nós também utilizamos na investigação apreciativa o apreciar, na verdade, dentro, né, o apreciar dentro da economia. Então, vejam vocês, a economia,
Quando você compra um veículo, que esse veículo custou, digamos, 30 mil, e você, ao vender, ele passa a custar 25, nós usualmente dizemos o quê? Que ele foi depreciado, isto é, ele perdeu em valor. O apreciar na investigação significa que, quando a gente junta os dois, a gente vai investigar, então a gente vai pesquisar vestígios, sinais, para apreciar, para subir em valor. Então, assim, tá bom, eu estou aqui nesse trabalho, tá ruim, mas o que funciona? O que dá certo? A partir do que, né, de que fio que eu posso puxar, do que funciona, para eu apreciar e subir isso em valor e trazer para um outro patamar, né? Então, assim, quando a gente aprecia, por exemplo, apreciar café, é a mesma coisa. Quem aprecia café, por exemplo, e quem gosta de café é a mesma coisa? Normalmente não é. Né? Quem aprecia, ele gosta do aroma, ele gosta de ter uma xícara que mantenha a temperatura do café, ele não gosta de passar, talvez, algum produto mais de sabão, né, nos equipamentos, para não alterar o gosto do café. Todo mundo que fala de café, ele já... Por quê? Porque ele aprecia, ele coloca isso num valor aumentado, na verdade. Então, assim, apreciar, a gente tem toda uma cultura do apreciar, né? Então, vamos já pegar o link com o nosso objetivo, que é trazer isso para dentro de uma comunicação, né? Então, quando eu aprecio, na verdade, a minha comunicação, o jeito de eu conversar com as pessoas, já vai modificar bastante, né? Então, a investigação, né, se a gente fosse resumir, né, é uma teoria da mudança positiva, né, um processo para implementar essas mudanças positivas. Então, a gente tem um processo que a gente funciona. Envolve, então, a gente focar sobre elementos positivos que já existem, então, isso está ligado à palavrinha investigar, né? E a gente sugere que a resistência à mudança, né? Então, eu mudei de produto, eu fiz uma fusão, aquisição ocorre não por causa da mudança em si, mas porque como ela é implementada, muitas das vezes, né? Eu não aprecio a parte A, a parte B, junto às partes. Então, quando eu faço isso apreciativamente, a possibilidade de ter um bom resultado é muito maior, né? Então, assim, a gente costuma dizer que as pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que dialogam, né? Então, assim, quando eu uso investigar, na verdade, eu estou querendo afastar um pouco a dedução, né? De novo, a minha impressão do sentido, ela pode falhar, né? Nossos sentidos nos enganam, né? Às vezes, coloca uma tinta mais forte naquele sentimento, coloca uma impressão que é muito, nem sempre é a mais adequada, né? Então, quando eu deduzo as coisas, eu acabo afastando um pouco né, do real, né, do motivo, e às vezes posso colocar muito mais tinta e muito mais emoção naquilo que de fato é. Então, assim, os pressupostos da investigação, na verdade, a investigação, ela diz que em toda comunidade e organização, algo funciona, algo dá certo. Então, quando a gente fala que é para a gente apreciar primeiro, às vezes as pessoas falam assim, mas aqui não tem nada que funciona. Sempre tem. Sempre tem algo que funciona, sempre tem algo que dá certo. E é a partir desse mesmo que essa investigação, lembra? Na investigação, às vezes, a gente vai por pistas, por fragmentos, mas ainda que sejam pequenos, é a partir desses que a gente vai caminhar. Aquilo que a gente dá foco torna-se realidade, né? E não é porque é magia, né? Assim, é uma coisa fora da realidade, não. Então, o que eu dou foco na minha comunicação, né? Eu dou foco na compreensão do meu interlocutor, eu presto atenção para ver se ele de fato entendeu, né? A minha forma de falar está trazendo coisas positivas ou não. Então, assim, aquilo que eu dou foco torna realidade. E não é, assim, a gente costuma dizer que não é uma coisa tão esotérica como algumas pessoas possam pensar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando você vai comprar um carro, né? Um exemplo. E aí você pensa em comprar um carro X da cor Y. O que você imediatamente passa a ver depois que você decide isso? Só aquele carro. Aí você diz assim, meu Deus, já não vou comprar esse carro mais? Todo mundo tem esse carro. Por quê? Porque você deu foco e o teu cérebro começa a captar essas imagens e te mandar. Isso, neurologicamente falando, é um mecanismo extremamente natural do cérebro, né? Ele faz isso. Quando você
menos imagina, o cérebro te mostra aquilo que você está focando. Eu vou compartilhar um exemplo meu com vocês. Eu estava precisando de um livro, que ele estava fora de edição, eu sou uma curiosa, eu gosto bastante de sebo, inclusive, né? Não tenho nenhuma objeção, muito pelo contrário, acho que a gente poupa a árvore quando você compra em sebos, mas eu não estava achando esse livro. E um dia eu fui fazer um trabalho, eu estava na Paulista, né, em um cliente trabalhando, estava dando treinamento, no intervalo do almoço, ainda tinha aquela FENAC na Paulista, embaixo, e eu fui, a FENAC imensa, né, e eu achei esse livro. Então, assim, não tem nada a ver porque o meu olhar, nada. Na verdade, é porque eu estava o tempo todo pensando, puxa, eu preciso desse livro, eu estava fazendo um projeto que eu precisava do livro. Quando o meu olhar captou aquele pedaço da estante que tinha o livro salta para mim. Então, o que a gente dá foco, né? O que a gente tem dado foco ultimamente? As pessoas têm mais confiança em seguir a jornada para o futuro quando elas integram experiências do passado. Então, quanto mais a minha comunicação vai ficando assertiva, objetiva, eu vou tendo capacidade de me expressar melhor, de compreender o outro melhor, que o outro me compreenda, quanto mais eu exercito isso, mais eu vou tendo confiança e mais eu vou conseguindo caminhar dentro dessa expectativa. E ao integrar essa parte, né, do futuro, que sejam as melhores experiências. Não necessariamente experiências todas que eu fiz foram boas, mas quando a gente fala que sejam as melhores, são aquelas que me fizeram parar, pensar, aquele feedback que eu recebi, e que pode até ser que eu não gostei no momento, mas que aquilo ficou reverberando dentro de mim e que me fez refletir e me fez mudar. Então, essas são as minhas melhores experiências. Quantas experiências a gente passa que na hora a gente pensa assim, puxa, mas que difícil, né, eu passar. Mas depois que passa, aí apreciativamente a gente olha e diz assim, nossa, como eu sou melhor depois que eu passei por isso, né? Como que eu, né, alargou minha percepção, a minha relação com as pessoas modificou, né? Então, o quanto que isso ficou bacana. E a linguagem, que esse é um ponto bastante importante, que usamos, molda a nossa realidade. Né? O que eu estou dizendo? Né? Assim, o que eu profiro? Eu estou dizendo coisas positivas, eu estou construtivas, né? A minha comunicação, então, a minha expressão, quando eu expresso coisas que são positivas, que são agregadoras, né? Porque além de eu estar expressando e convidando os outros na expressão da minha linguagem, eu também escuto. Eu estou escutando o que eu estou dizendo. Então, assim, se a minha linguagem é uma linguagem negativa, pessimista, eu também estou escutando isso. E eu tenho grande chance de ser impregnada por isso também. Então, assim, que tipo de linguagem eu estou utilizando? Então, mostrando para vocês, né, a metodologia, ela trabalha com esses 4Ds. Hoje, mais recentemente, a gente tem os 5Ds, mas que não é tão importante eu mostrar, porque o primeiro, a gente criou um D anterior, né? Os 4Ds, porque é em inglês, né? Então, nós temos o primeiro, que é a definition. A definition é quando eu defino que eu vou utilizar a investigação. Então, vocês, na organização de vocês, ou no processo de coach, seja em que trabalho que vocês estiverem fazendo, vocês definem usar a investigação, então definem o que vai ser investigado. É uma mudança, é uma fusão, é aquisição, é uma pesquisa de ambiência que não está legal, então um ambiente que não está bacana. O que eu vou definir? Então, assim, um turnover elevado, uma mudança de estratégia organizacional. Então, assim, eu defino o que eu vou investigar, né? O que eu vou debruçar para olhar. E aí eu passo, a gente tem, ou nós fazemos isso em entrevistas, ou nós podemos fazer isso que a gente chama de um summit, que é um grande evento, que a gente coloca todas as pessoas da organização, e aí a gente vai fazer o quê? Perguntas. Então, esses 4Ds estão envolvidos com perguntas, com comunicação. Então, o primeiro D eu vou descobrir, então eu vou elevar tudo que funciona, tudo que dá certo neste lugar, né? Tudo pelo qual a gente levanta de manhã para ir trabalhar, as nossas forças, as nossas uniões, a inteligência, o nosso produto, a nossa colocação no mercado. Eu posso desenvolver tudo que eu quero, né? Dentro da descoberta, mas a gente convida todo mundo
para ter um foco no que funciona, no que dá certo, né? Naquilo que de fato dá certo. Uma vez que a gente já descobriu, a gente pega esses materiais, normalmente eu utilizo folha de flip chart grande, as pessoas escrevem, a gente cola isso na parede. Uma vez que a gente revisitou e redescobriu, né, aquilo que a gente, às vezes, nem prestava mais atenção, que são positivas, uma pessoa lembra de um ponto, outra lembra de outro, então a gente cria uma sinergia positiva para elevar, né, então a gente vai apreciar, subir o valor dessas coisas que são positivas, e a partir disso, a gente vai sonhar. Então, qual que é o sonho? Qual que é o nosso dream? Né? Então, para manter tudo isso que a gente tem de bom, quais vão ser as nossas conversas para a gente manter isso que tem de bom? E aí, no dream, a gente não vai perguntar o que tem de ruim, mas a gente vai convidar, através de perguntas e de comunicação, o que a gente pode sonhar, aquelas coisas que também não estavam boas, que, digamos, numa pesquisa de ambiência aparecem negativas, mas no Dream, a gente já chegou lá. Então, como que a gente faz para resolver essa questão? Então, a gente vai sonhar com essa questão já resolvida. Ok, sonhamos, mas como que a gente tira sonho da realidade? De novo, vamos conversar de novo. Como que eu tiro o sonho do meu ideal, né? Da minha fantasia, porque ela é importante, então eu sonho, eu imagino, mas como que a gente transforma, tira esse sonho de utopia e passa para ele ser realidade? A gente vai para o design, a gente vai para o planejamento, que é quando a gente arregaça a manga e vai pesquisar e vai de novo conversar para que a gente, aquilo que a gente planejou, sonhou, a gente tenha uma certeza de que a gente vai atingir. E, de novo, em perguntas, a gente vai para o destino. Como que eu vou me comprometer para que aquilo que a gente sonhou, que a gente planejou, nós atinjamos, né? Como que eu vou fazer, né? Que checkpoints, que KPIs que eu vou desenvolver, e que comprometimento meu interno eu vou fazer para que eu atinja aquilo que eu me predispus a fazer, né? Então, uma vez que eu faço tudo isso, então, basicamente focado na comunicação, a gente tem todo um material que a gente pode trabalhar 2 anos em função só disso que a gente levantou. E aí, vejam vocês, dentro de um circuito positivo, então a gente não fica naquilo, tá ruim, não funciona, mas sim numa expectativa de coisas que possam ser melhores, né? Então, eu posso estar aqui com vocês hoje e reclamar, por exemplo, da mesa que eu estou utilizando, né? Ela pode não me servir, pode não ser ergonomicamente falando boa, enfim, eu posso ter motivos concretos para dizer que ela não é boa, né? Beleza. Mas eu já posso dizer, né, no sonho, a gente vai dizer a mesa que eu quero. Eu já estou dizendo que essa aqui não me serve, mas eu já vou querer, que eu quero uma mesa assim, que eu consiga fazer assim, etc, etc, e que me dê a qualidade daquilo que eu estou buscando, que é no meu sonho, né? Então, assim, essa é a diferença, na verdade. Então, assim, a metodologia da investigação apreciativa tenta revelar as melhores experiências dos membros da organização através de várias perguntas, como, por exemplo, qual é a sua experiência na organização quando você se sentiu mais envolvido, mais motivado, né? Então, cada um vai escrever individualmente, depois a gente junta isso num grande resultado. Qual a melhor conexão entre sua organização e você, né? Quais são as coisas que impedem a sua organização de te perder, por exemplo? Né? O que a organização faz que faz com que você se mantenha nesse lugar? Como você lida com isso quando permanece sob estresse e pressão dentro da organização? Né? Houve mudanças, né, para que isso acontecesse? O que aconteceu, né, nesse processo todo? A gente, vejam vocês que a comunicação é a base, né, de um bom processo de investigação. E aí, uma vez que a gente implementa a investigação apreciativa, ela pode virar um modus operandi, né? Assim, a empresa pode fazer várias rodadas, né? Rodadas anuais, semestrais, né? E a gente, o tempo todo, focado na comunicação e na expressão, né? Que é super importante. E aí, assim, lembrando, uma boa comunicação é atentar ao perfil de quem recebe a mensagem. Porque eu preciso sempre estar cuidadoso. Então, quando eu estou fazendo um summit, estou usando a investigação, eu estou preocupada com quem está recebendo a mensagem, né? De apreciá-lo,
né, de colocar os seus pontos fortes, né, as suas qualidades, né, de que ele entende o que eu estou falando, né, e para eu entender esse perfil, eu preciso de saber como eu vou me comunicar com ele, né. Então, quando a gente está fazendo um processo de investigação, a gente vai entender o negócio, o produto, as dores, né, como que funciona, como que o mercado vê, para que a gente, de fato, possa, de novo, como está lá na investigação lá atrás, comunicar de forma apreciativa e que a pessoa entenda o que eu estou falando. Investir nas 3 esferas da comunicação, né? Que é, por isso que quando nós começamos, eu pedi até se vocês depois pudessem colocar o vídeo, né? Então, assim, porque a comunicação expressa, ela está relacionada a muito pouco com aquilo que eu expresso, que eu falo, muito mais com o meu tom de voz, né? E muito mais ainda com o meu corporal, com o meu gestual. A gente fala com o olho, a gente fala sorrindo, a gente expressa a nossa boa vontade na comunicação, a nossa apreciação com aquele tema, com aquilo que a gente vai fazer com o nosso corpo, e é isso que fica muito mais visível, que quando eu não estou apreciando, quando eu não estou dentro, né, do jogo, de alguma coisa que eu quero comunicar, muito provavelmente o meu corpo ele não vai mostrar, né, entusiasmo, brilho no olhar e tudo mais. Saber ouvir, né, eu gosto muito do Rubem Alves, tive o prazer de estar com ele em 2 ocasiões, né? Eu costumo dizer que lá no céu estava precisando de muitos de escritores, né? Porque em 3 meses nós perdemos o João Baldo Ribeiro, o Ariano Suassuna e o Rubem Alves, né? Em 3 meses nós perdemos cronistas, cordelistas, e ele dizia que a gente devia fazer cursos de escutatória e não de oratória, porque na verdade, a gente já escuta para responder. E quando eu me desenvolvo na arte de apreciar, é fundamental, né? É mandatório que eu pare para saber prestar atenção, a escutar o outro, né? A ter esse olhar ativo, na verdade, para ver o que o outro está me dizendo de fato. Né? E apostar na assertividade. O que é assertividade, na verdade? Né? Eu gosto de resumir a assertividade, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês já leram, que vocês já estudaram, mas eu gosto de explicar, né, de um modo que eu entendi melhor, e os meus alunos gostam muito dessa explicação, porque fica um pouco mais fácil para você entendê-la, né, mais para o futuro. A gente tem razão e emoção atuando o tempo todo, né? Comando da razão, mandando informações, e comando da emoção, mandando informações. Então, a emoção está pedindo coisas, desejos, vontades, quereres, né? E a razão está permitindo ou não que isso aconteça. O tempo todo, isso, enquanto nós acordados estivermos, é mais ou menos assim que funciona. Né? Então, como eu serei assertivo, na verdade? Primeiro, a gente não vai ser assertivo o tempo todo, né? Primeira coisa. Segunda coisa, que quando, numa reunião de trabalho, numa reunião com amigos mesmo, que apareceu uma situação e que eu quero ser assertiva, eu não quero entrar numa discussão que depois nem eu vá me sentir muito confortável com essa discussão, o que eu faço? Né? Eu consulto razão e emoção. Para eu ser assertiva, é só quando eu vou lá no dialzinho, no volume da razão e aumento, a razão fica maior do que a emoção. Só assim que eu vou conseguir ser assertivo. E uma dica que eu sempre dou, a gente sabe quando a emoção nos pegou pelo contrapé, é no corpo. Alguns de vocês, eu vou dar algumas dicas, alguns de nós, nem todo mundo tem todas essas, né? Então eu vou falar algumas, porque pode ser que, né, para algumas pessoas isso funcione melhor. Às vezes, para algumas pessoas é o estômago que pega, para outros o estômago, para outros é a maxila que trava, outros é o pescoço que trava, né? Então, quando isso acontecer, é melhor você não continuar, que dificilmente você será assertivo. E quando a emoção te pegar muito forte, que é aquela vontade da gente responder, respira. A melhor técnica, a melhor forma, na verdade, é a gente respirar para a gente poder, né, desenvolver isso.
E aí eu queria terminar, né, e usar essas técnicas, desculpa, eu acabei não falando do quinto, quando o objetivo é aumentar o impacto da sua mensagem. Então, por isso que quando a gente vai utilizar a investigação, a gente busca, na verdade, usar técnicas. Então, a gente faz grupos, a gente usa desenhos, a gente usa projeções, a gente usa o storytelling, né? Então, assim, a gente usa várias técnicas, na verdade, para que o impacto daquilo que a gente está falando memorize mais. E quando a gente visualiza, quando a gente desenha, quando a gente escreve, quando tem um cartaz, quando eu faço, quando eu apresento, né, aquilo que eu pensei, né, a gente ajuda que esse impacto também seja mais objetivado. Uma outra coisa que eu utilizo, né, para essa boa comunicação, nas oficinas e tudo mais, eu criei um bastão da fala, né, que existem outras metodologias, mas para dentro dessa eu fui para Manaus, eu comprei uns bastõezinhos indígenas, e para a gente utilizar, para a gente ter a certeza que as pessoas todas vão participar, na verdade, e vão trabalhar dentro desse processo de fala, para que ninguém fique, né, apartado. E aí, de novo, para essa comunicação, né, a gente sempre atenta para o perfil para distribuir grupos que sejam bastante misturados, né, para que, e todas essas técnicas que estão aqui no 5, é para favorecer que uma pessoa que seja mais tímida, que não tenha, assim, né, o dom da palavra e tudo mais, também seja ouvida, né? Porque quando a gente está falando na investigação, a gente escuta todas as vozes, né? Desde o porteiro da empresa que vai participar, da copeira, da cozinheira, né, dos assistentes, do engenheiro, a gente ouve todas as vozes, na verdade, para fazer com que essa comunicação chegue, né, desde né, de quem está ali no comando e está cuidando para a construção, até nas pessoas que estão executando, que estão participando lá de tarefas que muitas das vezes são as mais simples, mas tão importantes quanto outras tarefas também. Então, assim, né, queria terminar antes da gente abrir para eu abrir com vocês para as perguntas, né, que você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, por isso que a gente saber o que o outro entendeu do que você quis dizer, então, assertivamente, apreciativamente, você perguntar o que o outro entendeu do que você está dizendo, é super importante. Quando a gente está, né, nesse ambiente virtual que a gente está agora, né, é super importante, né? Tiveram pessoas que entraram depois, mas desde o começo a gente vai conversando, tudo que você vai fazer é importante você dizer, né? Então, eu disse para vocês, olha, agora eu vou colocar uma apresentação, tá tudo certo com a apresentação, porque a gente, às vezes, não tem o retorno, né? A gente não consegue observar o retorno de todo mundo, como é que está esse processo. Então, a gente usa o chat, né, ali, vamos conversar um pouquinho, coloque lá a sua percepção, faz uma pergunta para a pessoa responder, que é uma maneira, na verdade, de ver qual que é o entendimento do outro, se está muito claro para ele. Então, para nós e vocês que estão trabalhando, né, no remoto, e que eu acredito que isso vai ficar, né, muitas empresas não, né, tinham as suas dificuldades, na verdade, de aceitar. Vocês sabem que trabalhar remotamente já era um processo que já era pedido por muita gente, nem todo mundo vai trabalhar remotamente, né? Nem vai ser 100% do trabalho remoto, mas o planeta vai agradecer de não ter muita gente na rua com carro, e tem muitas atividades que você pode perfeitamente ficar online e fazê-la com muita qualidade e maestria. Então, assim, quanto melhor, né, comunicação, mais clareza que nós tivermos, mais assertividade naquilo que a gente fizer, melhor será ainda para você. Então, eu queria agora, né, vou interromper esse compartilhamento, e eu queria agora que a gente voltasse, eu queria perguntar, queria ouvir vocês, e queria saber perguntas, o que não ficou tão claro assim, o que vocês gostariam de saber.
Para mim ficou bastante clara a palestra, e eu estava aqui, confesso que eu estava entretido com outras atividades também, mas acompanhando via áudio. Uhum. Acho que cada vez mais a gente está tendo que trabalhar a comunicação assertiva, né? Por conta do volume da demanda de Uhum. tarefas profissionais, responsabilidades pessoais, né? Na verdade, Sim, mais do que uma pergunta, é uma consideração, né? Então, acho que quanto mais objetivos formos na comunicação, na transmissão de mensagens, acho que mais eficaz e eficiente vai ser nosso dia a dia. Com a situação de pandemia, essas soluções digitais estão aproximando cada vez mais as pessoas, isso consequentemente reflete no aumento de volume de trabalho, né? sim. Isso é inquestionável, acredito que o pessoal vai concordar comigo. Então, muito bacana as tuas dicas, acho que comunicação assertiva é uma área de conhecimento que as pessoas e as empresas deveriam levar bastante em conta. E você acha que áudio de 5 minutos é comunicação assertiva? Não, não, até porque assim, né? Existem duas coisas que a gente precisa levar sempre em consideração. Existe informação e existe comunicação. Uma grande parte de nós se informa. E informar não é comunicar. E não é que a informação não seja importante, a informação também é importante. Para que haja comunicação, tem que ter feedback, tem que ter o retorno, como eu mostrei para vocês ali. Tem que ter o retorno do teu interlocutor para você saber o que ele entendeu. Caso contrário, é uma informação. Então, esse de 5 minutos, Gustavo, vai passar muito mais pela informação, porque eu não vou ter o retorno das pessoas, o que ela entendeu, se era bem isso que eu estava querendo dizer ou não, né? Então, de fato, eu preciso de separar informação de comunicação. Perfeito, perfeito. Tem alguém que queira contribuir para fazer um questionamento, pessoal? Nossa, essa hora é uma hora difícil da comunicação, né? Ou eu falei muito bem, todo mundo entendeu tudo, ou eu falei muito difícil e ninguém entendeu nada. Não, ele, muito pelo contrário, eu julgo que seja a primeira alternativa, né, mas é muito comum que as pessoas fiquem, talvez um pouco tímidas de falar via áudio, compartilhar via chat, É, vida de professor, você sabe bem, né? Gustavo, Pois não. Ou favorece, vamos lá. para tentar participar um pouquinho, a timidez existe realmente, mas para tentar colaborar, ou enfim. Edson, eu tava ansioso com Está uma me ouvindo ou contribuição. não? Tô te ouvindo. Eu estava ansioso com uma contribuição tua, Está porque me ouvindo, ontem. Gustavo? Tô te ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que o Edson está com Alô? problema. Edson, tá ouvindo? Está me ouvindo, Gustavo? Sim. Pode falar. Eu acho que ele está travando, Gustavo. Eu tô achando que ele não tá nos ouvindo. Mas para mim aparece congelada a imagem dele. Ele piscou aqui, para mim não tá congelado. Edson, opa, agora entrou outro. Edson, Não. Deu algum problema aqui. Não, tá me ouvindo, Edson? estou ouvindo. Perfeito. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem você. Estava ansioso com a tua contribuição, porque ontem você trouxe um case, uma história muito bacana realmente agregou bastante valor para a palestra do professor Paulo. E, por favor, passo a palavra para você. Legal. É só porque eu fui anotando alguns pontos aqui, comentados pela Eide, e até para ratificar algumas coisas. Por exemplo, quando ela coloca ali a questão de pressupostos, uma coisa que me chamou bastante atenção, quando ela escreve assim, que as pessoas têm mais confiança em seguir a jornada para o futuro quando elas integram experiências do passado, tá? E isso, para mim, na minha experiência profissional, Eide, aonde eu realmente contribuí, senti que eu participei da empresa, que eu era produtivo, que eu era útil, foi quando eu assumi uma posição que agregava todas as experiências de 15 anos. No momento em que eu assumi aquela função, eu até acho que eu não tive, naquele momento, a clara noção disso, tá? Mas eu fui percebendo depois que desde a primeira função que eu tinha exercido na empresa, e foram várias, até assumir uma função de supervisão na área de logística,
eu nunca trabalhei tão motivado, tão engajado, e tão produzindo, né? E que é mais importante, as pessoas que vinham trabalhar comigo, apesar de eu ter buscado muitas pessoas também que tinham tido experiências parecidas, né? Mas eu trabalhei com muitas pessoas jovens. Então, toda aquela minha experiência, eu sentia que ela era extremamente útil a todas aquelas pessoas, né? Então, eu estou ratificando aquilo que você colocou. E outra coisa que eu acho legal aqui na tua apresentação, quando você comenta sobre a metodologia, etapas, falando em descoberta, sonho, planejamento e destino, acho que um grande líder, Ed, se ele chegou à liderança e ele está bem ali naquela função, né? Se ele está se sentindo recompensado pelo trabalho que realizou, o grande líder, para mim, ele vai ajudar a sua equipe, cada um da sua equipe, a tentar alcançar cada uma dessas etapas que você coloca, a se descobrir, a sonhar, a planejar e chegar a um destino, mesmo que seja um lugar seu na sua empresa. Tá? Então, assim, eu acho que o grande líder ele não tem medo de fazer, muito pelo contrário, ele tem que fazer com que a sua equipe faça aquilo que ele conseguiu, né? Que ele engaje e tudo mais. E acho que o último slide que você colocou, que para mim acaba sendo a grande falha dos grandes líderes, tá? Quando você diz que você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. E uma das grandes falhas dos líderes é querer apenas falar e não ouvir. Tá? Então, é basicamente isso, pela minha experiência profissional, eu só queria ratificar e acho bem legal, acho que, tipo assim, foi bem ao encontro da minha experiência profissional, aqueles pontos que você abordou, tá? Que legal, Edson, muito bacana, obrigada pelo teu depoimento que qualifica isso, né? Então, assim, de verdade, quando você fala que você foi integrado e que você se sentiu muito feliz quando você estava fazendo, então, assim, é super importante, na verdade, assim, nós somos hoje, 2020, julho 8, fruto de tudo que a gente viveu de bom e de ruim, né? E apaziguar esse passado no sentido de até perdoar, liberar perdão para si mesmo, para suas histórias e aprender positivamente, olhar apreciativamente para essa coisa e qualificar, é sensacional. Né? Então, e a gente vai dar o nosso melhor, a motivação vai aparecer. E quando a gente trabalha isso, é importante. Agora, quando você fala da liderança, com certeza. Quando eu vou fazer projeto que eu vou inserir a investigação, eu começo só com os líderes primeiros, até para eles se transformarem em líderes apreciativos, existe todo um processo de liderança apreciativa, e para que eles possam desenvolver esse processo com as pessoas, de fato, né? O ouvir apreciativo. Agora, aquele ciclo que eu mostrei para vocês, você pode fazer. Nós temos produtos, você pode fazer coaching apreciativo, então nós temos um coaching que é especificamente dentro dos 5Ds. A gente tem, eu já fiz, né, e nessa pandemia apareceu bastante, que era um projeto do meu coração, na verdade, casais apreciativos, então eu faço um processo todo para casal, com os 5Ds, então para você comemorar o aniversário de 5, de 10 anos, se quiser, ou para rever quando tem algumas coisas, para recontratar essa relação, então é sensacional, os feedbacks é muito bom, você pode usar o mesmo processo, entende? Então, assim, é muito positivo você utilizar, porque, na verdade, você só aprende a pensar apreciativamente, a fazer perguntas que evoquem os sinais, né, que você investigue, na verdade, para trazer o melhor que funciona, o que dá certo, né, ao invés de eu ficar, você é ruim, não, mas por que a gente se uniu, por que a gente está aqui, o que a gente tem de bom junto, né, o que a gente construiu junto bom, e a partir desse bom que a gente construiu, ao invés de ficar reclamando, o que a gente sonha com o nosso futuro, então aquilo que não é bom, ao invés de ficar reclamando para a pessoa, eu já digo para ela o que eu quero que seja, entende? O alinhamento da comunicação é muito importante. Então, por exemplo, você se casa com uma pessoa, eu tenho 32 anos de casamento, né? Meu marido é meu namorado até hoje, né? Mas quando eu casei, muitos dos meus traços hoje eles existem, mas imagina, eu 32 anos atrás, eu estava começando faculdade, eu casei muito jovem, tinha um monte de sonho, eu era muito sonhadora, mas
eu mudei ao longo dos anos. Então, muitas das coisas que, se a gente não alinhar essa comunicação, eu estou dando um exemplo de casal, mas isso vale para qualquer outra comunicação. Se eu não alinhar para ele aquilo que eu gosto, aquilo que eu sonho, ele vai estar fazendo coisas que vai achar que está me agradando e vice-versa, e eu vou estar odiando. Então, se a gente não tem comunicação para se alinhar nesse processo, então, uma mãe que vem, uma mulher que vem na sua comunicação e que acredita que ser uma boa mãe ou uma boa parceira é cuidar dos meninos, cuidar da casa, etc., etc., ela acha que ela está expressando amor quando ela faz tudo isso. Isso é tudo comunicação. Mas o marido até gosta disso, mas gostaria que a casa talvez não ficasse tão bem cuidada, os meninos um pouquinho assim, mas que ela sentasse para tomar um chopp, uma caipirinha, e batesse papo com ele, coisa que ela não faz, entende? Então, às vezes, a gente se aparta na comunicação, não porque falta amor ou porque faltou interesse, mas às vezes para alinhar a comunicação. Então, quando a gente olha apreciativamente, na verdade, é para você alinhar o processo de comunicação. Isso é fundamental para a vida, na verdade, para viver bem, prazeroso, gostoso, na verdade, né? É um processo, na verdade, mas é totalmente possível, na verdade. Perfeito, obrigado. Que legal, Eli. Bem bacana, bem bacana. Eu acho que, sem sombra de dúvida, deu para agregar com certeza bastante valor, bastante conhecimento. Parece simples, né? Parece simples a gente dizer que a gente tem que ter uma comunicação assertiva, direta, transparente, não ofensiva, mas nem todo mundo tem essa habilidade, né? E é bom que você conseguiu passar isso de maneira muito clara para a gente. Brigadão. A ESIC Internacional agradece. Sucesso. Maravilha. Qualquer coisa, estamos aí. Agradecemos tua disponibilidade, agradecemos a participação do pessoal que entrou na sala online hoje. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que a gente tem muito projeto aí a desenvolver. Em breve, num encontro presencial, por que não, né? Isso. Tá bom, gente. Forte abraço a todos. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Fique com Deus.